Mulher bem-sucedida não pode se relacionar com um homem que ganha menos que ela. Polêmica que vocês querem é polêmica que vocês vão ter. Esse assunto, ele é complicado, mas assim, verdade seja dita, se você ralou muito pra chegar onde você tá, você não vai conseguir se relacionar com um cara que não está no mesmo patamar que você. Porque se você é uma mulher acostumada a frequentar restaurante caro, se você é acostumada a frequentar lugares mais caros, ter experiências mais gourmetizadas, fazer viagens. Entende que isso é uma mensagem para 2% da população brasileira, né? Isso é uma mensagem para 2%. Só que, como isso é o TikTok e como o vídeo é mercadoria, tudo se passa como se fosse uma mensagem para todo mundo. A relação de consumo cria um pressuposto em que o objeto a ser consumido, ele pode ser consumido por mim, porque ele está na minha frente, por que eu não posso consumir? Internacionais, como criatura que você vai se relacionar com um cara que não vai dar conta de te acompanhar nesse estilo de vida. E eu sei que vai ter aquele comentário de homem frustrado, que vai se sentir ofendido e vai falar assim: ah, mas quando o homem é bem de vida, vocês querem se relacionar com ele, por mais que vocês não sejam da mesma realidade. É lógico. Para o homem prover, é natural. Agora, para a mulher estar nesse lugar de bancar homem, aí não dá, né? Então, esse é um ponto. Agora a situação, esse momento, esse gancho discursivo, né, de bancar, isso pode estar relacionado a uma vida cotidiana de alguém que não pertence a esse 2% que o início do vídeo colava. Perceba, até agora, o tema do vídeo, o sentido dele, serve para uma parcela minúscula da população. Mas quando ela fala isso, de bancar o rolê de alguém, tal, bancar o rolê do cara, isso pode tocar o coração da moça que ganha um salário mínimo e meio, dois salários mínimos, tá ligado? E cujo, sei lá, a paquera dela, de repente, é um cara que tá desempregado e por aí vai. Vamos continuar aqui escutando. Aí não dá pra mulher ficar pagando viagem, aí não dá pra mulher ficar carregando o cara. Por quê? Porque a dinâmica ela fica desequilibrada. A mulher se sente mãe do cara. Agora, o homem pagar para a mulher, ele se sente basicamente o homem dessa mulher. Entendeu? Tem que dar. O homem da mulher, esse homem da mulher, é basicamente um pai. É basicamente um pai. Só que numa relação com criança. E as relações tradicionais brasileiras do pai com criança envolvem violência. Envolve um cuidado, uma ternura e envolve uma consideração de que esta pessoa aqui do meu lado, ela talvez não seja a mais capaz para tomar decisões importantes também. É uma criança. É uma relação paternal bastante, assim. É que geralmente se pensa em relação paternal sendo estritamente ligada com carinho e com amor, né? Sendo que a relação paternal também pode ser ligada com violência e agressão. E continua sendo uma relação paternal aos moldes de uma educação brasileira tradicional. Desenhar, né? Porque vai ter gente que vai reclamar aqui nos comentários, eu sei. E olha que eu não tô entrando nem no mérito do cara de fato bancar uma mulher. Eu estou falando dele conseguir acompanhar essa mulher no estilo de vida dela, dele bancar o dele, que já é o mínimo. E eu ainda vou dizer uma outra coisa. A mulher, ela não tem capacidade de admirar um cara que não pode proporcionar uma vida tão boa quanto a que ela consegue sozinha. É por É óbvio que essas generalizações, elas tendem a levar a gente para um lugar em que, porra, facilmente você olha para isso e fala, pô, isso não faz sentido, né? É uma generalização muito grande, onde não há nem a particularidade, não tem nada assim, é só assim, mulher faz tal coisa, sente tal coisa. É claro que isso não faz sentido. Mas eu convido vocês a escutar isso enquanto um conteúdo que produz sentido, cujo sentido pode constituir o sujeito que escuta, pode fazer parte de um processo de constituição do sujeito. Não exatamente enquanto uma análise da sociedade dos gêneros, do que a moça está dizendo, né? A Mila Murta. Não exatamente desse jeito. Porque aí a gente nem escutaria. Por essas e outras que eu falo pra vocês, só amar não é suficiente. Às vezes você vai até gostar de um cara que não tá no mesmo patamar que você. Mas na hora de fazer essa relação funcionar, a coisa não vai vingar. Porque de duas, uma, ou você vai ter que diminuir o seu padrão pra frequentar os lugares que ele pode ali te proporcionar. Fica patente o entendimento de que
de uma maneira indireta, o que ela está dizendo aos poucos, o que ela está falando ali, aos pouquinhos, o que ela está dizendo é: você, mulher que trampa, tem um salário, você precisa se colocar ao lado de alguém que tem mais grana que você. Você precisa se manter numa relação onde, hierarquicamente, você ainda guarda os caracteres da dona de casa. Você ainda guarda os caracteres daquela que é dependente econômica. Só que sem necessariamente ser dependente, mas ainda guarda o modelo. Ainda guarda a relação. Vídeo que Red Pill ama, exatamente, Juliana. Vai se relacionar com o cara ou com a renda dele. Assim, eu acho que naturalmente a gente acaba olhando para a renda das pessoas sem precisar olhar para a renda das pessoas. Porque geralmente os casamentos existem entre pessoas de mesma classe social. Esse natural sempre me pega. Sim, me pega demais também. Esse natural, esse natural é a parte assim substancial da constituição do sujeito que assiste o vídeo, né? Esse natural é o que se tem pra hoje. E é assim que tem que ser. Homem caça mulher com renda baixa pro ganho dele, ela fica na mão. Eu acho que, inclusive, no mesmo sentido do cara que tira a prostituta do puteiro, né? Essa prostituta que foi tirada do puteiro, a garota de programa que foi tirada do puteiro, ela tá na mão do cara. É a relação perfeita de um doido que não consegue se relacionar direito. Se apaixonar pela garota de programa. Vamos continuar aqui. Ou você vai ter que bancar ele. E aí, das duas formas, vai ficar muito ruim pra você. Vai ficar muito pesado pra você. Então, aqui vai a minha dica pra você que tem uma condição financeira boa, pra você que é bem de vida, gosta de conforto. Não economize nos lugares que você frequenta, porque são nesses lugares alto padrão que você vai conhecer homens de alto padrão, tá? É assim que você... Não, eu vou dar um outro conselho. Porra, se você tem uma graninha pra comer num restaurante maneiro, assim, deixa o restaurante dentro do seu bolso, né? Não vai se ferrar de grana porque amanhã você não tem nenhuma. Obviamente, ela não tá falando pra todo mundo. Você seleciona as pessoas que você vai se conectar, que você vai se relacionar. Vai pra academia, procura a melhor academia da sua cidade. Isso aí, tá entendendo? Gasta uma grana. Porque no lugar em que você gasta uma grana, tem outras pessoas que gastam uma grana. Vai morar, mora no melhor lugar, no melhor bairro, no melhor, entendeu? Melhor condomínio, se conecta com pessoas que estão na mesma realidade que a sua. Porque se você aumenta... Mas isso é automático, né? Isso e não é necessário um conselho. A vida sendo vida, um pobre fala com pobre, ou a classe média fala com a classe média, o rico fala com o rico. A vida sendo vida, o estudante universitário fala com o estudante universitário, sabe? A vida sendo vida, o boleiro fala com o boleiro, a dona de casa fala com a dona de casa. aumenta o seu poder aquisitivo e continua frequentando um ambiente abaixo, você vai se conectar com pessoas daquele ambiente. Então, melhore o ambiente que você frequenta e se conecte com pessoas que vibram aquela frequência, né? Que tem aquilo ali como um dia normal, aquele restaurante, aquele shopping, aquele supermercado melhor, é tudo melhor, entendeu? Se você tem condição financeira, frequente lugares melhores para se conectar com pessoas que estão acostumadas com esse ambiente. Mulher bem-sucedida. Isso aí, aprendemos bastante. Vamos pro próximo vídeo. Essa foi a Mila Murta. Eu já vi diversos homens de sucesso casando com mendiga ou mulher pobre. Me fala uma mulher que você viu casar com um pobre, um homem pobre. Você é instinto a querer cuidar, a querer proteger. O homem trabalha e se ele ganha mais, ele tá pensando, agora eu posso prover mais pra minha família. A mulher, quando ela ganha dinheiro demais, que ela pensa? Quanto mais dinheiro ganhar, mais um depende desse baixo. É diferente, cara, infelizmente, isso é cultural. Você ouviu isso? Vocês ouviram isso? Pelo amor de Deus, vocês ouviram isso? Pelo amor de Deus, vocês ouviram isso? Vamos ouvir de novo. Eu já vi diversos homens de sucesso casando com mendiga ou mulher pobre. Me fala uma mulher. Estatisticamente, isso é relevante? Eu diria que não. Estatisticamente, não. Estatisticamente, não vou usar as palavras que ele usou, né? Estatisticamente,
Um cara rico, ele não vai se casar com uma mulher em situação de rua. Que você viu casar com um pobre, um homem pobre. Você é instinto a querer cuidar, a querer proteger. O homem trabalha, e se ele... É instinto do homem, querer cuidar. Por isso que ele casa com uma mulher que não tem tanta grana quanto ele. Por isso que o rico casa com a moça imaginária em situação de rua. É instinto de cuidar. A Marilis falou, né? Se sente dono, como se a mulher fosse uma propriedade. Que se encaixa muito bem, inclusive, com o exemplo que eu dei do sonho do cara apaixonado, que se apaixona por garota de programa e quer tirar ela do meretrício. Ganha mais, ele tá pensando, agora eu posso prover mais pra minha família. A mulher, quando ela ganha dinheiro demais, que ela pensa? Quanto mais dinheiro ganhar, mais eu não dependo desse macho. É diferente. Mas eu não dependo desse macho. Entendi isso. Vamos continuar aqui pro próximo. Mulheres me dão medo, diz o Thiago Tacavejo. Que o cara teria dito ali nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas é. Meu instinto é comer e dormir, o meu também. Vamos ouvir o próximo. Casar com um homem pobre é escolher um boleto de graça. Você quer mais um boleto para você pagar? Você quer mais um problema? Por que esse homem pobre ele é um problema? Porque ele já é um cara sem ambição. Normalmente ele traz ali vários problemas, vários filhos com várias mulheres diferentes. É um cara que não quer progredir. E eu digo mais. Você tá entendendo a construção do imaginário aqui? É um cara que ele é ativo sexual, tem muitos filhos e ao mesmo tempo preguiçoso, não quer progredir. Isso lembra a vocês, assim, pra vocês, lembra alguma construção, alguma figura social específica? Transar muito, tem muito filho, não quer progredir, preguiçoso, vagabundo. O dinheiro ele não é tudo, mas ele é a ponte para quase tudo. Dinheiro salva casamento, sim. Quem fica dentro de casa com luz cortada? Quem aguenta um cara que bebe todo dia e não tem R$700 para levar uma mulher no restaurante? Então, a gente está falando aqui de... Não tem 700 mango, mano, pra levar. Ambição, de progressão de carreira, de sintonia dentro de um casamento. O que é essa sintonia? É você crescer junto com a sua parceira. Você não precisa ganhar rios de dinheiro, mas você tem que ter a ambição e conseguir sustentar ali a sua família. Fica claro pra vocês que esse papo, assim, eu vou repetir o que eu falei antes. Esse papo ele não funciona. Sociologicamente, pessoas de mesma classe e com educação parecida, educação formal parecida, tendem a se relacionar. Estatisticamente, no Brasil é assim que funciona. Eu diria não só no Brasil, né? Porque essa é uma análise que não é original do Brasil, mas que no Brasil ela se mostra verdadeira também, com o acréscimo da educação formal. Então, assim, esse conselho, não casar com um homem pobre, vocês entendem que, na prática, isso meio que significa você, mulher pobre, procure um homem rico e mantenha a relação hierárquica entre um provedor e uma provida? Isso pode não parecer, mas isso é produto do discurso red pill masculinista. Olha o comentário da Bela. Já namorei um pobre feio. Era gordo... Meu Deus do céu. Isso é um cara comentando, tá? Era gordo, careca e pênis pequeno. Eu era obcecada por ele. Sustentei ele 2 anos. Ele me rejeitava. Acho que disso gerou obsessão. Enfim, estou livre. Isso é humor. Não pode ser outra coisa. Prover para dar uma condição digna para a mulher, para os filhos e para o contexto familiar como um todo. Portanto, não se relacionem com homens desempregados ou que ganham pouco. A Inês aqui, ela resolve o problema. O problema é que o rico não quer a gente. E a Maria, ela traz um problema que não tem a ver com ser pobre.
mas que tem a ver com... A gente pode falar disso, ó. A Maria diz, eu já morei com um cara, ele bebia 24 horas por dia, quando foi um dia eu pensei, quer saber, eu vou viver minha vida sozinha. Com esse traste não vale a pena. Caí fora, de pobre só basta eu. Isso, o vício, o alcoolismo, não é porque a pessoa é pobre, né? Mas definitivamente as questões que envolvem não ter grana podem te levar pra, como é que fala? Despejar a tensão que você tem em algum vício, né? Tipo assim, esse cara também era uma vítima da pobreza. Também era. Não tô falando da Maria, perceba, né? Decisão aí individual, tal, o que você faz da sua vida, com quem você quer ficar, tanto faz. Que aqui a Valdirene traz um discurso mais cristão, né? Casei com um pobre, ele tinha uma bicicleta velha sem freio. Que perigo. Um homem maravilhoso trabalhador. Hoje temos nossa casa própria. Ele me dá tudo que está ao seu alcance e condições. Agradeço a Deus por ter meu marido pobre. Validada a posição da moça dona de casa. Marilis diz, note, foram 2 homens falando que mulher não tem que se relacionar com quem ganha menos. Depois eles falam para os adolescentes Red Pill que mulher só quer grana. Exato. Perfeito. O Thiago pergunta, as moças, a partir desse discurso, acabam caindo na violência simbólica? Exatamente, Thiago. R$700 é a comida do mês, diz o Vandes. Exatamente. 700 conto é a comida do mês. É de um bom mercado. Para quem mora 2 pessoas, um bom mercado dá uns 700 conto. Para quem mora sozinho, 700 conto, você tem um ótimo mercado. Você fez um ótimo mercado. O Lucas Braga fala, ué, na Emergentilândia é assim, ou gasta 700 conto no restaurante, ou é morto de fome. Obrigado pelo comentário, Lucas. Bem-vindo. O cara dizendo pra não deixar nada pro Betinha, foda. 700 é dinheiro pra caralho pra você gastar pra sair, diz a Juliana, exatamente. Vamos pro próximo. Jovem, linda, e decide casar com pobre. Eu não consigo entender de verdade. A única possibilidade na vida de você ter sossego é casando com um homem rico pra ter estabilidade financeira, pra ter sossego e ser feliz. Aí tu vai e casa com um homem pobre. Resolvi antes de eu casar com meu marido. Eu, na época, tinha 15 anos, o Marcos 21, pobre, que não tinha onde cair morto, coitado. E aí eu lembro que as parentes, né, as pessoas um pouco mais próximas da Plot twist, né? gente me falavam isso. Você é tão bonita, Sani, tão nova, e vai casar com um homem pobre. Mas você tem a oportunidade de casar com um homem rico. Então, assim, eu sofri muito preconceito por eu ser nova e eu queria casar, constituir uma família muito cedo. Então, eles impunham na minha cara, queriam enfiar a goela abaixo, que não ia dar certo, que eu era uma maluca, que eu deveria fazer de outra forma. A minha filha, agora, vai fazer 19 anos, como eu compartilhei com vocês, se vocês quiserem olhar um pouco da nossa história, eu te convido a participar aqui da nossa vida, né? Eu tô contando a nossa história de 21 anos de casado. A minha filha agora vai fazer 19 anos, tem 5 anos de casado, como eu compartilhei com vocês. E ela está sofrendo a mesma pressão, só que de uma forma oposta. As pessoas estão cobrando ela porque ela não vai casar agora. Porque ela já tem 5 anos de namoro. Nossa, mas você não vai casar? Nossa, mas não tá demorando demais? E os filhos, não vai vir não? É engraçado, né, como virou. Quando eu permiti que ela namorasse muito cedo, era tipo assim, nossa, mas ela vai engravidar. Nossa, porque tadinha, vai casar cedo. Agora já viraram. Agora é tipo, não vai casar? E os filhos? Nossa, mas tá enrolando demais, já tem 5 anos. A mesma pressão sofre quem não quer casar, quem não quer constituir uma família, quem não quer ter filho. Também sofre da mesma forma, né? É tipo, nossa, mas tem que ser assim. Nossa, mas já não tá na hora. Nossa, mas que errado. Então, assim, as pessoas, elas pegam tudo aquilo que elas acham que é uma verdade e elas, principalmente na internet, né? Eu compartilhei o vídeo da Carol aqui, porque ela recebeu de haters, tipo, ele não gosta de você porque 5 anos e já tinha que estar casada, agora é só enrolação, o cara não quer nada. E, na verdade, só querem aguardar pra não fazer assim como eu e meu marido fizemos, que eles viveram, meus filhos, eles sabem de toda a nossa vida financeira, toda a nossa trajetória, eles sempre tiveram a par. Então a Carol fala muito isso, mãe, eu quero ter uma estabilidade financeira pra que meus filhos não passem pelo que a gente passou todo mundo junto. É muito difícil, gente, você começar uma vida 2. Ascenderam socialmente.
passo a passo, ascenderam socialmente. Não conheço a vida dessa pessoa, mas muito provavelmente a relação com o marido é horizontal. Sem nada. Horizontal nesse sentido, né? Nesse sentido econômico. Enfim, de resto, cada caso é um caso. Hoje em dia, com a mentalidade que eu tenho, de verdade, madura o jeito que eu sou, né? Não falando uma menina de 15 anos atrás, eu jamais teria me casado tão cedo. Com certeza, sem sombra de dúvidas, eu esperaria a gente ter uma estabilidade financeira um pouco melhor. Minha mãe nunca me proibiu de nada, sempre me deu liberdade, mas eu queria, eu não tinha juízo. Mas estou dizendo pra você, de repente, que é um pouco mais nova, né, que tá pensando em casar, de repente os dois não têm condição, ok, vai dar certo se você tiver muito estômago pra aguentar muita coisa. Porque casamento é assim, meu amor, casamento é pra aguentar. Não pensa que é mil maravilhas, porque a gente se ama. Não, a paixão, ela acaba, o amor fica, mas a paixão, essa euforia quando você casa muito cedo, assim, tudo muito rápido, igual eu casei, isso passa, depois tem que ficar o amor. A Juliana pergunta, que oportunidade ia vender ela para um homem rico? Sim, compreendeu, né? Desde o início do vídeo, o que pressionaram ela própria a fazer era isso, né? Era se colocar para um homem rico, para ser a bancada do homem rico. Essa naturalização da mulher bancada é uma parada. É muito mais importante entender isso da maneira como entra dentro dos discursos que saem de mulheres do que exatamente dos discursos que saem de homens, inclusive. Aí depois vem os filhos, a situação financeira. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho de verdade, eu falo muito isso pra Carol. Espera. Não deixa a pressão das pessoas te impor uma regra. Partida, se você, como eu, quer constituir uma família cedo, está disposta a passar por tudo que você vai ter que passar, não pensa que é brincadeira, mas vai que vai dar certo também. Não desista do casamento se você já... Onde ficam todas as outras conquistas na vida das mulheres? Pergunta a Luana. Esse é um vídeo de uma pessoa padrão, tal. Eu trouxe ele porque, mesmo sendo uma pessoa padrão, você já inverte esse discurso red pill e você tem algo mais do dia a dia. O que foge do dia a dia é que ela ascendeu socialmente junto com o marido, né? Geralmente as pessoas não ascendem socialmente. Casou e é nova, de repente está passando por situações que é desafiadora, não desista um do outro, que dá certo também, ó. Tô vindo aqui buscar meu marido. Domingão estamos trabalhando, estamos não, é ele, né? Mas enfim, não permita que as pessoas imponham uma regra na sua vida. As pessoas são muito militantes, mas isso é muito antes, viu, da rede social. Eu, quando me casei e contei toda essa história das pessoas militando na minha vida, nem rede social existia. Mas enfim, é uma dica que eu dou. Se você pode esperar, coloca a mão na consciência. Agora, se você é maluco igual eu, ou já está casada, aguenta firme que vai passar. Aguenta firme. Não pense que casamento é mil maravilhas, que de ninguém é. Nem o meu, nem de ninguém. Todo mundo passa por um momento. Jovem, linda e... A Paty Brechó, quando somos jovens, dá até para tentar crescer junto, porém agora já tendo nossas coisas, não vale a pena arrumar um lascado. Gente, assim, isso, assim, não é nenhuma... É que é foda, né? Existe um nível de uma questão que é ética, né? Não é nem moral, é ética, assim. De uma ética de vida e tudo mais. Que se a pessoa trampa tal, se relacionar, conviver com alguém que trampa também é ótimo. É maravilhoso. É muito bom. Mas assim, eu vou repetir isso que é importante, né? Sociologicamente, pessoas que pertencem à mesma classe e têm educação formal parecida tendem a se relacionar. Aquele cara que acha que tipo assim, não, eu não pertenço à mesma classe porque ele ganha um salário mínimo e meio e a namorada não trabalha, eles pertencem à mesma classe social. A mesma fração de classe. E provavelmente tem a mesma educação formal, inclusive. A Rebeca fala, quando fiz laqueadura, por exemplo, disseram que perdi a oportunidade de dar o golpe da barriga. Até se isso foi dito na piada, ainda assim é extremamente indelicado. Extremamente indelicado. E é um imaginário que se tem, né? Da possibilidade do golpe da barriga. A Marilis, ela faz a militância aqui, eu tô junto com ela. O que eu digo é, planejem não ter filhos, é muita injustiça colocar mais gente no mundo.
em crise climática e sem solução à vista. Eu diria até o seguinte, planeje não ter filhos para não ter encheção de saco, a não ser que a satisfação e a felicidade da sua vida seja cuidar de uma criança, né? Porque aí a história muda completamente. Não case cedo, diz a Brisa, principalmente. Muito menos tenha filho cedo. E aí já vai para além da coisa da felicidade ou não, de querer ou não ter um filho. Mas é um lance de que, para você construir sua vida, é legal ter esse tempo aí, né, de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 anos, né, para você construir sua vida, para você conseguir ser uma pessoa multidimensional, né? Silas diz, gosto de quando pessoas que dirigem mexendo no celular dão conselhos sobre como viver a vida. É maravilhoso. Foi um vídeo fofo, diz o Gol. Assim, não é um vídeo de uma teórica política, uma teórica dos estudos de gênero, não é nada disso. É o vídeo de uma pessoa cotidiana, normal, uma pessoa do cotidiano, teve uma ascensão social junto com o marido, ponto. E nesse contexto, a opinião dela entra junto com os outros vídeos que a gente viu até agora. Porque se fosse para escutar uma doutoranda, uma doutora em estudos de gênero falando, aí seria num outro sentido, né? Seria mais assim, para fazer um mote para análise, né? Nesse caso não é mote para análise. Isso é o discurso vivo. O discurso na vida vivida, né? E não a análise do discurso. O que eu acho interessante pra cacete. O Lucas diz, a vida biológica é sim centrada em ter filhos. Coloca um tempero aí na conversa. Ainda bem que não somos apenas estímulos biológicos ambulantes, diz o Thiago. E a Aurora faz um comentário, eu acho que tem só mais um vídeo desse tema. A Aurora diz, é triste, conheço mulheres que seus maridos prometeram amor e estabilidade, elas não podiam trabalhar, no final eles foram embora com crescimento profissional e elas tiveram que começar do zero. Provavelmente já numa idade em que não é tão confortável começar do zero, Aurora. Provavelmente, né? Melhor seria ter filho depois dos 30, diz a Brisa. Eu tenho 35 e não tenho nenhum plano pra isso. Mas super entendo. Depois dos 30, com a vida inicialmente feita, né? Vamos ver o próximo? O homem é o único ser que pega uma mulher quebrada, que não tem casa, que não tem salário, uma mulher toda endividada, que não tem dinheiro. Ele pega essa mulher, leva pra casa dele, ele cuida dela, dá tudo do bom e do melhor, o que ele puder pra ela e não reclama. Estatisticamente, não. Isso, gente, isso é a história do príncipe encantado. É a história do cavaleiro no cavalo branco que encontrou a gata borralheira e deu um futuro pra ela. Isso é uma história. Isso é uma história. Que faz parte de várias culturas, essa história, inclusive. E que, ao mesmo tempo, funciona de um jeito muito eficiente para manutenção dos estilos de família. Mas mais do que isso, para manutenção de uma formação ideológica de o que é a vida do lar, né? De como ela funciona. Vamos continuar. Se esse homem tiver dinheiro, ele transforma a vida da mulher que ele se apaixonou. Mentira. Eu digo mentira porque, assim, é o que eu falei, né?
Estatisticamente, isso é insignificante. Esse cara aqui de baixo, eu reagi a um vídeo dele falando sobre arte, aqui no Colunas Tortas. Onde ele dizia que arte de verdade era um cavalo esculpido na madeira, tá ligado? E arte abstrata não era arte de verdade. Enquanto a mulher, se ela for uma mulher bem-sucedida financeiramente, uma CEO ou uma dona do próprio negócio, um negócio próspero, jamais ela vai se casar com um porteiro. Jamais ela vai se casar com um homem que seja inferior a ela financeiramente. Sim, geralmente a mulher não é programada pra ter um homem ali nas rédeas pra dominar, né, pra explorar corpo masculino. É inverso essa relação. Isso porque os homens buscam o amor, a mulher busca parceria. Entendeu? 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 Parceria para se relacionar. Então essa mulher não se relaciona com um cara que seja inferior a ela. Qual mulher? De qual mulher ela tá falando? Tá falando da mulher de um imaginário masculinista. Enquanto o homem não tá nem aí pro que você tem. Ele tá aí pro que você tem a oferecer para ele sentimentalmente. Cara, não faz sentido isso, desculpa. Isso não faz sentido, cara. Isso... A realidade concreta não deixa. Marilis diz: o chato é que se o casal tem idade próxima, o homem pode esperar até os 40 para ter filho. Mulher com 35 já é gestante velha, decadência reprodutiva. Vira gravidez de risco nessa idade? Caraca, esse cara fez minha autoestima se elevar às alturas e questionar bastante o título de adulto que se dá a algumas pessoas. Esse mano parece um adolescente do 2º ano do ensino médio. Em termos gerais, quanto mais avançada a idade, mais arriscada a gravidez. Que loucura, diz a Rebeca. Eu acho que esse era o último vídeo dessa sériezinha de vídeos. Será? Se você é adulto e seus pais ficam interferindo e te ajudam... É o último. Então, gente, por que eu trouxe esses vídeos? Todos esses vídeos têm uma quantidade considerável de likes, de compartilhamentos, fizeram um dado sucesso, né, no TikTok. E esses vídeos, eles retratam uma figura imaginária. E quando eu falo imaginário, eu quero falar de imagem, né? Não tô falando de imaginação. Uma figura imaginária muito específica que é a mulher do ponto de vista masculinista. Porque a ideia que se tem daquela mulher interesseira como sendo algo negativo e que faria parte da natureza feminina, o que é feito nesses casos é um caminho inverso. Qual que é esse caminho inverso? Em vez de fazer parte da natureza feminina ser interesseira, nesse caso, a doutrinação gera a figura social da interesseira, a figura imaginária da interesseira. E essa mesma doutrinação, ao mesmo tempo, faz com que essa interesseira se curve perante aquele que lhe bancará. Mesmo que trabalhe, que tenha um salário, que tenha uma vida profissional, isso já nem é uma questão. Pode ter uma vida profissional, pode casar, mas mantenha a hierarquia que existe dentro da família, entre o casal. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante para essa ideologia.